Fala galera, estamos lançando essa semana 7 vídeos, a Semana do Empreendedor, para responder a pergunta de como começar o seu business. Então se liga aí, que o conteúdo vai ser foda. A primeira parada que a gente tem que saber é o seguinte: quando você estiver começando o seu negócio, não começa ele de forma aleatória. Isso foi um erro que a gente cometeu na nossa história com a criação de mais de 15 business, e no início a gente sempre começava um negócio somente avançando. Existe um processo estruturado para você fazer. Então, para começar o seu negócio, conheça esse processo etapa por etapa. E é isso que a gente vai explicar nesse vídeo aqui. O processo de criação de empresa, você vai passar por ele querendo ou não. Quer você não tenha pensado isso de forma consciente, quer você esteja fazendo isso de forma estruturada. Então aumenta muito a probabilidade de sucesso do seu business se você começa o processo de forma estruturada. Então se liga nessas dicas. O processo que a gente criou, depois de ter criado a nossa holding, a Y Investimento, e participado da criação dessa diversidade de business, a gente chamou de processo de criação de empresa com phase gate. É um processo dividido em fases, experimentado na prática. Não é balela de YouTube. A gente viveu isso e esse processo serve para a gente, vai servir para você também. E a primeira etapa do processo é a parte da ideação. Quem nunca começou um business com uma ideia? É de onde tudo surge. Então a etapa da ideação é simplesmente o momento que a gente anima de criar um negócio. É quando eu tenho uma ideia de montar uma loja, eu tenho uma ideia de montar uma casa de carne, eu tenho uma ideia de montar uma fábrica de pão de queijo, que é um dos nossos negócios. Nessa etapa, não é só ter a ideia, existem vários segredinhos aqui dentro. Então a etapa de ideação tem macetes dentro dela, e a gente vai falar mais disso ao longo dos vídeos do canal. E após a conclusão dessa etapa, ela se dá quando? Quando você resolve tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel. Nesse momento, você terminou a etapa da ideação. E tem várias coisas que você vai ter que ter feito para isso. Após a gente concluir a etapa da ideação, a gente dá início para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa da preparação. É a etapa do papel. É quando a gente vai pegar um negócio e a gente vai começar a fazer estudos e análises que não custam muito para a gente. Internet, um plano de negócio, algumas ferramentas que também envolvem várias dicas que vocês vão aprender ao longo dos vídeos. A gente começou a tirar a ideia da cabeça e ir para o papel, a gente está terminando a etapa da ideação. E a gente inicia qual etapa? A etapa da preparação. E aqui eu conto uma historinha para vocês. Quando a gente começou a Y Investimentos, cada um dos sócios já estava empreendendo em algumas empresas, na época na Universidade Federal de Minas. Todos fazíamos engenharia de produção e nos conhecemos lá, na incubadora de empresa. E quando a gente estava empreendendo, cada um na sua, a gente resolveu criar uma empresa de criar empresas. Qual que era o know-how que a gente tinha para criar empresas? O principal, olhando para trás, é que a gente sabia como planejar a criação da empresa. Então a etapa de preparação, ela é isso. É quando você faz estudos, que é o que a gente fazia lá atrás para as empresas que a gente estava criando, quando você faz estudos para validar a sua ideia e para melhorar ela e para ver se aquilo vai te dar grana, se vai dar retorno, se precisa de investidor, quanto você vai gastar e etc. Então a etapa de preparação, eu gosto muito de colocar um business plan, que às vezes não precisa ser algo robusto. Então tem várias coisas dentro do ciclo de preparação que a gente tem que se atentar e que também a gente vai falar aqui para quem estiver empreendendo ou também para quem quiser alavancar um negócio. É o mesmo processo. Então a etapa de preparação é essa etapa de tirar a ideia da cabeça, colocar ela no papel de forma estruturada. A terceira etapa do processo de criação de empresas, e se você está curtindo essas etapas, se você está curtindo esse processo, dá um like aí no vídeo. A terceira etapa é a etapa de lançamento. Uma vez que eu já preparei o meu business já está desenhado, eu tenho um modelo de negócio, eu tenho quanta grana eu vou precisar, eu tenho os custos, eu fiz o meu para casa, está na hora de eu lançar o meu negócio. E é aqui que a mágica começa a acontecer. A estrutura de criação do negócio vai acontecer aqui, que é
criar a pessoa jurídica, se for necessário, iniciar o desenvolvimento do produto. Aqui começa a ter um desembolso maior de grana e de dedicação, obviamente, apesar do que a etapa de preparação também demanda muito da gente. Então, nessa etapa de lançamento, ela é definida a partir do momento que você terminou os estudos e vai lançar um negócio. E quando que essa etapa termina? Assim que o seu negócio iniciou a primeira venda. E aí a gente terminou a etapa de lançamento. E aí a gente vai começar a última etapa do PCE com PhaseGate, que é a etapa de consolidação. A etapa de consolidação, que é a última etapa do nosso PCE com PhaseGate, ela consiste em sair dessa primeira venda e até atingir o ponto de equilíbrio financeiro. E se você ainda não conhece esse termo e outros que a gente vai mencionar, não se preocupe que ao longo dos vídeos do canal a ideia é essa, é o empreendedorismo de forma fácil, é o que a gente viveu na raiz e você vai aprendendo esses conceitos. Nesse caso específico, o que é o ponto de equilíbrio financeiro? Pega essa aí. É quando as suas entradas, suas receitas, elas estão já iguais às suas despesas. Ou seja, o que você vende paga os seus custos. E aí você começa a respirar. Porque até lá, a gente tem que custear o negócio. E normalmente sem necessidade de colocar dinheiro. Mas como que eu vou criar um negócio sem necessidade de colocar o dinheiro meu? Então isso aí é dica para os próximos vídeos. Acompanha aí que essa semana vai estar top.